Vamos a mais uma aula de Fundamentos de Enfermagem. Hoje falaremos sobre a orientação ao paciente. Qual é a importância da equipe de enfermagem realizar uma orientação de qualidade ao paciente? Então, nós temos algumas relevâncias nessas orientações. Dentre elas, a redução do tempo de internações hospitalares, tempo da enfermagem com maiores exigências, aumento do número de pacientes com doenças crônicas, passar informações relevantes e rápidas aos pacientes de doença aguda e assegurar a continuidade dos cuidados hospitalares no domicílio através das informações necessárias para o autocuidado. Os pacientes têm o direito de conhecer e serem informados sobre seus diagnósticos, prognósticos e tratamentos disponíveis, a fim de ajudá-los a tomar decisões sábias e informadas sobre sua saúde e seu estilo de vida. A orientação do paciente é uma prática comum na assistência de enfermagem. As orientações devem ser centradas, tendo o paciente em foco e considerar a instrução e a experiência desse paciente. Deve-se também considerar, portanto, seus valores psicossociais, espirituais e culturais. As orientações, quando voltadas para as necessidades do paciente, reduz os custos de cuidados de saúde, melhora a qualidade do cuidado e melhora também os resultados através da mudança de comportamentos. Observe, os pacientes informados são mais saudáveis e independentes. No Brasil, o profissional de enfermagem tem a Lei do Exercício Profissional que determina os parâmetros para o cuidado ao paciente. E a enfermagem, ela deve investigar as necessidades de aprendizagem desse paciente e oferecer orientações sobre o medicamento, nutrição, uso de equipamentos médicos, dor e plano de cuidado para a orientação realizada a esses pacientes. Qual é o objetivo de orientar os outros quanto à sua saúde? Então, nós temos alguns efeitos da orientação em relação ao paciente. Um deles é ajudar os indivíduos, famílias, grupos, ou comunidades a alcançar um melhor estado de saúde. Além de fornecer uma assistência segura, com foco no paciente, e fornecer também cuidados preventivos de saúde e ajuda na redução dos custos e dificuldades encontradas. A orientação do paciente envolve 3 propósitos relevantes em fases diferentes dos cuidados de saúde. O primeiro propósito é manter e promover a saúde e prevenir as doenças, onde a enfermagem fornece informações e práticas que deixam o paciente assumir comportamentos saudáveis, se responsabilizando pela sua própria saúde. Por exemplo, enfermeiros que orientam nos cursos de gestantes os futuros pais sobre as mudanças fisiológicas e psicológicas da mulher e também o desenvolvimento fetal. Após tais orientações, a mãe se propõe a melhorar a alimentação, a praticar algum tipo de atividade física e evita fazer algo que possa prejudicar o feto, como, por exemplo, tomar alguns tipos de medicamentos. O segundo intuito, o segundo propósito na orientação do paciente é justamente de ajudá-lo na recuperação e manutenção da saúde. Por exemplo, um homem que foi submetido a uma vasectomia e busca informações sobre sua virilidade sexual. Em alguns casos, os pacientes têm dificuldades em se adaptar às suas novas condições ou doenças e tornam-se passivos e desinteressados em aprender. E nesse caso, cabe à enfermagem identificar a vontade de aprender do paciente e incentivá-lo na aprendizagem. Um outro fato também relevante e importante é lembrar que muitas vezes familiares também necessitam de orientações de como realizar os procedimentos em casa. O terceiro e último propósito é o de ajudar o paciente a lidar com prejuízos funcionais.
Muitos pacientes não se recuperam totalmente de uma doença ou uma lesão e precisam aprender a lidar com as alterações de saúde permanentes. Por exemplo, no caso de um acidente vascular encefálico ou trauma raquimedular, o paciente e a família precisam entender e aceitar muitas mudanças em sua capacidade física e psicossocial. Então, a capacidade da família em fornecer apoio vem a partir das orientações prestadas pela enfermagem. E como se dá o processo de ensino e aprendizagem na orientação ao paciente? O ensino e a aprendizagem, eles não se dissociam, eles andam juntos. O ensino é um processo interativo que promove a aprendizagem. Assim, o ensino consiste em um conjunto de ações consciente e determinado que ajuda os indivíduos a obterem novos conhecimentos, a adotarem novos comportamentos ou a realizar novas habilidades. E a aprendizagem? A aprendizagem é adquirir intencionalmente novos conhecimentos, atitudes, comportamentos e habilidades. Em geral, o ensino e a aprendizagem se inicia quando a pessoa identifica a necessidade de conhecer ou adquirir competência e habilidade de fazer algo. O ensino é mais eficaz ao responder às necessidades do aprendiz, no nosso caso, o paciente. Essas necessidades são avaliadas pelo instrutor, no nosso caso, a equipe de enfermagem, por meio de perguntas e pelo ânimo dos interesses do aprendiz ou do paciente. A enfermagem tem a responsabilidade ética de orientar seus pacientes. Essas orientações e informações devem ser precisas, indispensáveis, completas e relevantes de acordo com a necessidade do paciente. Estudos mostram que pacientes que fazem perguntas e são conscientes dos seus direitos têm maiores chances de conseguirem o cuidado que precisam e quando precisam. De acordo com o programa americano, existem dicas que fazem com que o paciente se envolva mais em seu tratamento. Dentre elas temos tirar suas dúvidas, esclarecer o que lhe aflige e as suas preocupações. Certificar de que o tratamento e os medicamentos que estão recebendo estão corretos. Interagir sobre sua saúde, sobre sua doença, sobre os exames médicos prescritos, sobre o seu plano de cuidado e tratamento. Saber quais são os medicamentos, por que está tomando tais medicamentos, assim poderá também evitar erros de medicação que ocorrem com grande frequência na enfermagem. Fazer com que o paciente participe de todas as decisões relacionadas ao tratamento, assim como também fazer com que ele seja ouvido e respeitado. Tudo isso faz com que o paciente se interesse e envolve mais em seu próprio tratamento. Para ser uma orientadora eficaz, a enfermagem precisa mais do que repassar os fatos. É preciso determinar o que o paciente precisa saber e encontrar o momento certo para repassar as informações, quando ele está pronto e apto para aprender. Para se ter uma orientação de qualidade eficaz, terá de ter uma comunicação interpessoal também eficaz. A enfermagem percebe a necessidade de informação do paciente, identifica os objetivos de aprendizagem específicos e descreve o que o paciente será capaz de realizar após instruções bem-sucedidas. Muitas variáveis interferem no processo ensino-aprendizagem, tais como as atitudes, valores, emoções, culturas, conhecimento. Estas variáveis influenciam na forma como a informação deverá ser entregue ao paciente. São fatores que podem afetar a motivação e a capacidade de aprender. Portanto, a capacidade de aprender depende de fatores como a saúde física e emocional, a escolaridade, a perspectiva cultural,
os valores do paciente em relação à sua saúde e o estágio de desenvolvimento e o conhecimento prévio desses pacientes. Para saber se a comunicação foi eficaz, é preciso ver como está o feedback. O feedback precisa mostrar o sucesso do aprendiz em alcançar os objetivos. O aprendiz verbaliza informações ou demonstra retorno dos procedimentos aprendidos. A aprendizagem ocorre em 3 domínios, que são domínio cognitivo, que poderá envolver a enfermagem e um ou mais pacientes, com participação ativa centrada em temas de interesse do paciente. E o domínio afetivo, que irá permitir que o paciente expresse seus valores, sentimentos e atitudes. E, por fim, o domínio psicomotor, em que são apresentados procedimentos e habilidades pela enfermagem e permite ao paciente incorporar o que lhe foi apresentado. É necessário que a enfermagem entenda cada domínio de aprendizagem para que possa selecionar técnicas de orientação adequadas e aplicar os princípios básicos de aprendizagem. Qualquer tópico de saúde envolve um ou todos os domínios ou ainda a combinação dos 3 domínios. Para que a enfermagem possa orientar de forma eficaz e eficiente, primeiramente é necessário compreender como as pessoas aprendem. A motivação aborda o desejo ou a vontade da pessoa aprender, e essa vontade influencia a abordagem de ensino, além da necessidade de um ambiente ideal. Algumas pessoas aprendem as informações gradualmente, enquanto outras aprendem mais esporadicamente. Um cenário de atenção é o estado mental que permite que o aprendiz, o paciente, se concentre e compreenda uma atividade de aprendizagem. O desconforto físico, a ansiedade e as distrações ambientais influenciam a capacidade de participar desse processo de aprendizagem. Quanto maior a ansiedade, menor é a capacidade de prestar atenção. Dessa maneira, antes de oferecer a orientação, é preciso que antes controle a ansiedade desse paciente, para melhorar a compreensão e o entendimento da informação fornecida. Se um indivíduo não quer aprender, é improvável que a aprendizagem ocorra. É preciso, portanto, avaliar a motivação do paciente para promover o cumprimento da orientação. E mesmo assim, muitos pacientes não adotam novos comportamentos de saúde ou mudam de comportamentos. Por exemplo, pacientes com doença pulmonar que continuam fumando. Nenhum tratamento tem efeito a menos que a pessoa acredite que a saúde é importante. A orientação em saúde muitas vezes envolve mudar atitudes e valores que não são fáceis de alterar simplesmente prestando e obtendo informações. Por isso é importante que a enfermagem use de várias intervenções baseadas na teoria ao desenvolver planos de orientação ao paciente. Essas teorias existem diversas para que possa guiar a orientação do paciente. Usar a teoria que mostra as necessidades do paciente na prática irá proporcionar a orientação mais eficaz. E uma outra teoria é a teoria da aprendizagem social, que faz com que as pessoas tentem continuamente controlar eventos que afetam suas vidas, o que lhes permite alcançar resultados desejados e evitar resultados indesejados, o que também irá resultar em uma motivação melhorada. Dentro da teoria social, tem-se a autoeficácia. A eficácia que refere-se ao julgamento pessoal da capacidade de realizar uma tarefa com sucesso. Quando a enfermagem implementa intervenções para aumentar a autoeficácia, geralmente seus pacientes apresentam resultados positivos. Participar ativamente também faz com que o paciente motive o seu aprendizado. A perda permanente ou temporária da saúde muitas vezes é difícil de ser aceita pelo paciente. Eles passam por um processo de luto
que lhes dará tempo para se adaptarem psicologicamente às implicações emocionais e físicas da doença. As fases da relação entre adaptação psicossocial, doença, luta e aprendizagem são negociação, onde o paciente evita discutir a doença, diz estar bem e que não tem nada de errado com ele. Então ele se nega à doença. A segunda fase é a da raiva. O paciente acusa e se queixa bastante. Posteriormente, vem a fase da barganha. O paciente se oferece para viver melhor a vida em troca de hábitos saudáveis. Ele diz: se Deus me deixar viver, prometo parar de fumar. Outra fase é a depressão ou resolução. O paciente expressa emoções abertamente. E, por fim, a aceitação, a avaliação, onde o paciente reconhece a realidade de condição, procura ativamente informações sobre sua doença e luta por uma independência. A capacidade de aprender possui algumas peculiaridades. Os enfermeiros e enfermeiras precisam conhecer o nível de instrução e as habilidades intelectuais do paciente antes de iniciar um plano de orientações. A capacidade de aprendizagem e o tipo de comportamento que as crianças são capazes de aprender dependem da maturação da criança. No entanto, a aprendizagem em criança ocorre em todas as idades. Orientar adultos é diferente de orientar crianças. Os adultos se tornam independentes e autônomos à medida que amadurecem. Assim, são capazes de identificar suas necessidades de aprendizagem, embora muitas vezes tornam-se dependentes em novas situações de aprendizagem. Os adultos têm grandes variedades de experiências pessoais e de vida para se basear. Portanto, melhora o aprendizado do adulto, incentivando-o a usar essas experiências para resolver seus problemas. Utilize do que o adulto sabe e ensine somente o que ele quer saber. Estabeleça objetivos mútuos, assim melhorando os resultados da orientação ao paciente. A capacidade de aprender muitas vezes depende do nível de desenvolvimento físico e da saúde física geral do paciente. É inútil, por exemplo, orientar o paciente a se levantar do leito se ele tem força insuficiente para deambular. A enfermagem alcança o maior sucesso nas orientações quando o paciente está em condições físicas de participar ativamente do processo de aprendizagem. O cenário ideal ajuda o paciente a se concentrar na tarefa aprendizagem. Ocorre uma comunicação eficaz quando os aprendizes, os pacientes, observam as interações verbais e não verbais de outras pessoas. Assim, o ambiente adequado ao paciente fortalece a capacidade de aprendizagem. Hoje vocês viram a complexidade que são as orientações ao paciente e que essas orientações possuem características específicas para que a aprendizagem aconteça. E é a enfermagem que irá passar informações necessárias para promover, restabelecer e manter a boa condição de saúde do paciente. Viram também vários fatores que influenciam nesse processo de ensino-aprendizagem, como particularidades físicas, cognitivas, níveis de ansiedade, presença de distração ambiental, as crenças de saúde e a vontade ou motivação de aprender. Observaram que o uso de uma teoria melhora a aprendizagem e que as informações devem ser repassadas no momento em que o paciente quer aprender e que, devido à capacidade de desenvolvimento, pede diferentes estratégias de orientação em diferentes faixas etárias. Identificaram também que a enfermagem precisa envolver ativamente os pacientes em todo o plano de orientação. Deve estabelecer prioridades de aprendizagem e considerar as experiências vivenciadas pelo paciente e ver como é que está sendo o feedback das orientações.
Ainda verificaram algumas peculiaridades, como repassar informações ao idoso de forma lenta e em pequenas quantidades, para que o ato de aprender ocorra. Registrar todo o processo de orientação promove a continuidade do cuidado e demonstra que as normas de orientação foram cumpridas. Até a próxima aula. Bons estudos a vocês.